Polícias rodoviárias divulgam o balanço das ocorrências registradas nas rodovias federais e estaduais catarinenses durante o feriadão da Proclamação da República. Polícia Civil prende em São Paulo suspeitos de praticar assassinatos e roubos em Santa Catarina. A Assembleia Legislativa aprova reajuste salarial para os servidores da Segurança Pública de Santa Catarina. Ministério da libera a aplicação da dose de reforço de vacinas contra a Covid-19 para toda a população com mais de 18 anos de idade. E veja também, confusão durante votação do projeto de lei que cria a Previdência Complementar para o Funcionalismo Público de Florianópolis. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa hoje com o balanço das ocorrências registradas nas rodovias federais e estaduais catarinenses durante o feriadão da Proclamação da República. As informações chegam com o repórter João Paulo Cardoso. Rodrigo, a Operação Proclamação da República 2021 da Polícia Rodoviária Federal começou na última sexta-feira, dia 12 de novembro, e terminou nesta segunda-feira, dia 15. E neste feriadão, a Polícia Rodoviária Federal registrou redução no número de acidentes, feridos e também de mortos. E para falar mais sobre este assunto, nós estamos aqui com o chefe de comunicação da PRF, Adriano Fiamoncini, que vai falar sobre os números. Fiamoncini, quais foram os dados da operação deste ano? 90 acidentes, uma redução de 11% em relação ao último feriadão, que foi 2019. 112 feridos, uma redução de 14% em relação ao último feriadão. E uma vítima fatal, uma redução de 66% em relação a 2019. Então, foram números positivos. A morte foi registrada em que município? Foi na BR-101, município de Maracajá. Um veículo saiu da pista, bateu no guarda-reio e, infelizmente, a passageira de 78 anos foi a óbito no local. Além desses números, também a PRF registrou uma série de condutas perigosas que poderiam ter causado mais acidentes, né, Fiamoncini? Exatamente. Muitos condutores foram flagrados com atitudes que poderiam ter provocado mais acidentes e mais mortes. Condutores embriagados, 81. Vários sem cinto de segurança. Muitos condutores ultrapassando o local proibido. Muitas crianças fora da cadeirinha. 55 motoristas flagrados dirigindo em rodovia federal, manuseando o celular ao mesmo tempo. Não dá para admitir esse tipo de conduta. Isso mostra que os motoristas ainda precisam fazer a sua parte para tornar o trânsito menos violento. Obrigado, Fiamoncini. Já nas rodovias estaduais, a Polícia Militar Rodoviária registrou 23 acidentes com vítimas durante o feriado em 2021. Em 2019, é bom registrar aqui que não teve o feriadão. Teve uma redução de 28,13%. Foram 32 acidentes em 2019 contra 23 acidentes neste feriado em 2021. A única morte foi registrada no município de Palmitos, no oeste catarinense. Um garoto de 14 anos conduzia uma motocicleta, perdeu o controle do veículo e bateu contra uma estrutura metálica. João Paulo Cardoso, de Florianópolis, para o Band Cidade. E a Polícia Civil deflagrou hoje a Operação Fim da Linha. Mandados de busca foram cumpridos em Santa Catarina e também em São Paulo. Os agentes cumpriram 2 mandados de prisão na cidade de São Paulo contra 2 homens, um de 24 anos e outro de 19. Outros 6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo, Camboriú, Palhoça e São José. Os alvos estão envolvidos com homicídios e roubos na capital catarinense, na Grande Florianópolis e no sul do estado. Durante a operação, os policiais apreenderam 5.000 comprimidos de êxtase e 4 quilos de cocaína. Agora veja esse flagrante de irresponsabilidade, para dizer o mínimo, registrado em Porto Belo, litoral norte do estado. Um veículo foi flagrado em uma série de manobras em plena faixa de areia da praia de Perequê.
foi nesta segunda-feira, por volta das 7 horas da noite. Um motorista entrou na orla da praia de Perequê com um carro de cor branca e placas de Itajaí e fez uma série de manobras perigosas, entre elas um cavalo de pau em plena faixa de areia, tudo em alta velocidade. Testemunhas acionaram a polícia militar, que prendeu o motorista e apreendeu o veículo. De acordo com a PM, o motorista de 41 anos se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas apresentava sinais de embriaguez. Ele foi levado para a delegacia. Dá para acreditar nisso? Em plena faixa de areia? Bom, logo mais depois do Band Cidade tem o Jornal da Band. Vamos saber agora os destaques de hoje com a apresentadora Paloma Totti. Boa noite, Paloma. Oi, pessoal, daqui a pouquinho tem Jornal da Band. Entre os destaques, 1 ano de funcionamento do Pix, que caiu no gosto dos brasileiros, mas a segurança dos usuários ainda é um desafio. Novas medidas começaram a valer hoje para tentar reduzir a ação de criminosos. Tem mais, pagamento do novo programa social do governo, o Auxílio Brasil, começa amanhã. E a Fórmula 1 ainda dá o que falar, o GP São Paulo. A equipe de Hamilton pediu revisão da manobra em que ele ultrapassou Verstappen e quer que o holandês seja punido. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no Jornal da Band. Espero vocês. A Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei complementar que institui o reajuste salarial para os servidores da Segurança Pública de Santa Catarina. A sessão foi marcada por um intenso debate. Confira. O projeto número 12 de 2021 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade dos deputados presentes, 35 votos a 0. A proposta concede reajuste salarial para policiais e bombeiros militares, policiais civis e servidores do Instituto Geral de Perícias. Ao todo, 30.151 servidores vão ser beneficiados. O reajuste vai ser concedido em 2 etapas, a partir de 1º de janeiro de 2022 e a partir de 1º de julho de 2022. Os deputados rejeitaram uma emenda do deputado Gessé Lopes que retirava o aumento concedido aos cadetes que fazem o curso de formação para oficiais da PM e dos bombeiros. Os deputados rejeitaram também conceder reajuste linear a todas as categorias da segurança pública. Para falar deste assunto, aqui comigo Roberto Azevedo no Band Cidade. Tudo bem, Roberto? Uma boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, a gente está falando aqui de uma reivindicação histórica, em que pese ali as discordâncias que houve, os debates que aconteceram, mas é uma reivindicação histórica, não é? O ponto-chave parece ser essa história dos cadetes lá, que não pegava bem, não pega bem, né? 14 mil reais em média para quem está fazendo o curso para chegar ao oficial da Polícia Militar ou do Bombeiro Militar é um valor extremamente grande. Mas vamos tocar o barco. O que nós temos que ver é que realmente a área de segurança pública tinha uma perda, que os americanos chamam de gap, uma perda tão grande que não conseguiam recompor nem com reajustes feitos intermediariamente. Está se começando a corrigir esse valor, não é uma correção total. Outro item interessante, como a reclamação que havia entre os praças e os oficiais, quer dizer, a eterna disputa, é que, como os oficiais também tiveram reajustes, os delegados de polícia também, o patamar deles, mesmo que seja de um percentual inferior, ele dá um valor muito maior para quem ganha mais. É fato. E para quem ganha menos, mesmo com percentuais altos, não chega a esse valor. Agora, você há de entender que você está falando de carreiras, você está falando de patamares de carreiras. Você não vai querer que uma pessoa que está na base da carreira ganhe o mesmo de quem está no topo. É até uma questão de responsabilidade. Enfim, dar reajuste para servidor público, isso eu já falei com vários secretários de administração durante os meus 36 anos de carreira, e é aquela velha história. Você concede um reajuste diferencial para uma categoria, a outra quer. Se você concede para uma determinada categoria profissional, para um segmento do serviço público, os outros que estão em outra área, mas são daquele segmento, também querem um reajuste. É muito complicado você dar um reajuste linear. E depois, entenda o seguinte, estão sendo dados reajustes de acordo com a capacidade do cofre público, do erário. E somos nós que pagamos. Daqui a pouco eu volto com mais comentário aqui no Band Cidade. Ok, Roberto. Agora as informações da pandemia. O passaporte da vacina para eventos com mais de 500 pessoas começou a valer a partir de hoje aqui em Florianópolis. A medida prevê que adultos com 18 anos ou mais só vão poder participar de shows, feiras e jogos se estiverem vacinados com as 2 doses
ou a vacina de dose única contra a Covid-19. Adolescentes de 12 a 17 anos precisam pelo menos da primeira dose para participar dos eventos. A regra é obrigatória em estabelecimentos e serviços que pertencem ao setor de eventos, mas também poderá ser adotada em outros lugares que recebem um público inferior a 500 pessoas. Dessa forma, esses comércios receberão o selo Local Seguro, que é fornecido pela Secretaria Municipal de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. Vale lembrar que o uso de máscara continua obrigatório em qualquer situação. E o Ministério da Saúde anunciou hoje que a população com mais de 18 anos de idade vai poder tomar uma terceira dose da vacina contra a Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, a terceira dose vai ser aplicada em quem já completou o esquema vacinal com 2 doses há mais de 5 meses. Em todo o país, pelo menos 100 milhões de pessoas já estão aptas a receber a terceira dose da vacina. Pelo menos 12 milhões e meio podem receber o reforço ainda em novembro. O governo espera concluir a aplicação das doses de reforço até maio de 2022. Em Santa Catarina, o governador Carlos Moisés anunciou a medida em um post nas redes sociais e disse que mais detalhes vão ser definidos em breve. 9 pessoas morreram nas últimas 24 horas vítimas da Covid-19. Os dados aqui no telão do Band Cidade apontam que chegou a 19.842. O total de catarinenses que perderam a batalha para a doença desde o começo da pandemia. 176 novos casos foram confirmados de ontem para hoje. O total subiu para 1.225.399, com 1.201.089 pacientes que se recuperaram, venceram, felizmente, essa guerra contra a doença. E 4.468 casos seguem em acompanhamento, são os casos ativos. 37,03% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid aqui no estado, com 449 leitos vagos atualmente. E a vacinação está da seguinte maneira, de acordo com o vacinômetro estadual. 10.570.820 doses aplicadas, desse total tem 383 mil doses de reforço, que a gente falou agora há pouco, 15.132 doses adicionais. A primeira dose já foi aplicada em 77,72% dos catarinenses, população em geral. E a segunda dose, o esquema vacinal completo, para 62,54% da população de Santa Catarina, ou seja, 4 milhões e meio de doses, segundas doses aplicadas até o momento. Olha, o avanço de uma frente fria pelo estado traz instabilidade e chuva para Santa Catarina. Detalhes agora na previsão do tempo. A quarta-feira vai ter predomínio de nuvens em Santa Catarina, com chuva e trovoadas no decorrer do dia em boa parte do estado. Essa condição chega à Grande Florianópolis e ao litoral norte a partir da tarde. Não estão descartados temporais localizados com granizo. As temperaturas vão estar elevadas, com sensação de ar abafado, e diminuem ao longo do dia. Na capital, mínima de 19, máxima de 26 graus. Em Blumenau, variação entre 17 e 24. Em Criciúma, 16 graus de mínima e 28 de máxima. E em Chapecó, mínima de 18 e máxima de 23 graus. Teve confusão na Câmara de Vereadores da capital. O tumulto ocorreu durante a apreciação do projeto de lei que cria o regime de previdência complementar para os servidores públicos municipais. Do lado de fora, protesto de servidores públicos municipais. Nós seguiremos em luta! A categoria é contrária à criação de um regime de previdência complementar para o funcionalismo público da capital catarinense. Essa reforma ela acaba com a solidariedade entre gerações, ou seja, quem entrar na prefeitura daqui para frente vai pagar só até o teto do regime geral. Os servidores que ultrapassarem o teto vai ter um desfinanciamento do fundo de previdência. O nosso fundo hoje, ele precisava ter uma verdadeira discussão sobre o cálculo atuarial com uma audiência pública, com uma auditoria externa. Mas isso ninguém quer discutir. É só atacar o trabalhador e colocando o nosso dinheiro na ciranda financeira e do mercado, que é um direito nosso à aposentadoria. Houve confusão. Trabalhadores foram barrados ao tentarem entrar na Câmara Municipal para acompanhar a sessão.
após negociações com a Guarda Municipal, 50 servidores foram autorizados a assistir à sessão presencialmente. Pela proposta da Prefeitura, a forma de pagamento dos benefícios passa a ter novas regras. O projeto estabelece que aqueles que se aposentarem com salário maior do que o teto do INSS de R$ 6.433,57 vão receber a aposentadoria até este limite pela Previdência Pública. Os valores acima deste teto vão ser pagos por meio de uma previdência complementar administrada por uma entidade contratada, o Fundo Multipatrocinado de Previdência Complementar de Santa Catarina. Hoje a gente tem essa reforma dizendo que vai acabar com o rombo da Previdência, mas na verdade ela vai possibilitar um rombo ainda maior, quando a partir de agora vai ser arrecadado menos para o fundo previdenciário e não vai ter como as futuras gerações aposentarem a partir dessa reforma. Florianópolis já é agora passível de não receber repasses da União ou mesmo solicitar empréstimos em banco estatal, porque ela perde o seu selo de comprometimento de responsabilidade previdenciária. A emenda constitucional número 103, ela impõe aos estados e municípios que eles instituam o regime de previdência complementar aos novos servidores. Florianópolis já está atrasada. A votação começou com 1h30 de atraso por volta das 5h30 da tarde. Você vê agora imagens ao vivo da Câmara de Vereadores de Florianópolis e a discussão do projeto de lei que implementa, então, a Previdência Complementar na capital. Fala neste momento o vereador Renato Guesch. Vamos acompanhar. Gente, isso é muito pequeno. Isso é muito pequeno. Eu quero dizer para vocês que nossa casa, nessa tarde, ela pode sair grande. Ela pode sair grande para o Brasil, pode sair grande para o servidor, pode sair grande para nós como vereadores. Essa é a tônica. Não é uma questão de ser contra ou a favor do prefeito. Aqui é uma questão de ser a favor da comunidade, do servidor e de quem precisa do trabalho. Se em vários locais no Brasil tivesse sido feito esse movimento, as pessoas não tivessem concordado com as leis, com a aplicação desde a época do Congresso, não teria esse traste que foi a reforma da Previdência e a reforma do trabalho. Pois é, você vê agora imagens estão ao vivo. Roberto, a gente já viu essa situação, essa história em nível estadual, quando foi feita a Previdência Complementar estadual. É um caminho sem volta, né? E o nacional. Quando houve a reforma da Previdência no Congresso Nacional, foi estabelecido o mesmo critério para os servidores que ingressavam no serviço público a partir da promulgação da lei. O que valia? Valia você ter o teto do regime geral, que é o INSS, hoje em torno de R$ 6.000, e quem ultrapassasse, quisesse receber mais do que isso quando se aposentasse, ia ter que contribuir para um fundo de aposentadoria complementar, que aí sim é uma poupança. O indivíduo deposita, esse dinheiro é jogado no mercado financeiro e pode gerar um lucro, entre aspas, né? Um recurso a mais. Ele vai gerar um recurso a mais, tomara que com lucro, para aqueles que quiserem pegar um pouco mais do que este teto do regime geral. A questão é simples, tem que seguir a Constituição Federal, ponto. Como no governo do Estado tinha que se seguir a Constituição Federal e foi feito. Só que aqui, em Santa Catarina, tentaram fazer um fundo complementar extensivo aos servidores que, anteriormente a 2015, não possuíam essa modalidade. Deu no que deu, não foi aprovado. Mas o que eu coloco para vocês agora é o limite do que falou o vereador Renato Guesch, que foi líder do governo na Câmara. Líder do governo de Jean Loureiro na Câmara. Ele disse que a Câmara poderia sair grande se mudasse a regra que foi aprovada no Congresso. Vereador, isso é impossível. Nenhum cidadão neste país, nenhuma instituição legislativa, pública ou privada, pode ir contra o que foi emendado na Constituição. É lei, é lei. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Agora a gente fala da tecnologia no campo. Agricultores de Santa Catarina têm utilizado drones para pulverizar as lavouras. O trabalho foi regulamentado pelo Ministério da Agricultura no fim de setembro. Nesta propriedade do Pinhalzinho, em Mirim Doce, o drone está sendo usado para pulverizar as lavouras de arroz. O serviço é oferecido aqui na região há pelo menos 6 meses, depois que o Daniel, que é agricultor e empresário, adquiriu o primeiro drone. Hoje ele tem 2.
A pulverização aérea já foi realizada em lavouras de trigo e áreas de pastagem no período de inverno. Agora é feita também nas culturas de soja e milho, além do arroz. A procura está bem boa, bastante dúvida do agricultor ainda, ele fica às vezes preocupado, principalmente por causa de volume de calda. Ele vem com um volume de 150 litros de calda por hectare e a gente vem com a proposta de usar aí de 10 a 12 litros de calda por hectare. O uso do drone garante muito mais eficácia na aplicação dos produtos, porque consegue cobrir toda a área plantada e chegar naqueles locais onde o trator não chega. Na cultura de milho, por exemplo, onde quando as plantas atingem determinado porte, nem dá para entrar com o trator. Com o drone de pulverização, o produtor também evita perdas nas lavouras com o amassamento das plantas. A gente consegue entrar na área em qualquer condição de umidade do solo. Então a gente não vai ter compactação do solo e a gente não vai ter o amassamento das culturas. Hoje, na cultura da soja, estima-se que de 5 a 8% da produtividade é perdida em função do amassamento da cultura, que com o drone a gente não vai ter esse problema. O custo para a pulverização com drone fica em torno de R$ 120 a R$ 150 por hectare, dependendo do relevo da área. A autorização, por enquanto, é para aqueles que levam 10 litros de calda para aplicação, o que resulta num peso total de 25 quilos. Para quantidades maiores, de 20 e 30 litros de calda, ainda se aguarda a liberação. Como o uso desses equipamentos nas lavouras está crescendo, o Ministério da Agricultura publicou uma portaria que estabelece regras para esse tipo de operação. A normativa vem para trazer mais segurança ao trabalho e engloba ainda distâncias a serem respeitadas durante as aplicações para evitar problemas ambientais. Os drones também devem ter registro junto à Agência Nacional de Aviação Civil e os operadores precisam ter curso específico para esse tipo de atividade. A gente precisa de cursos, né? A parte da ANAC, né? Uma autorização e vários cursos para estar podendo aplicar esses produtos aí. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. Vem aí as notícias mais importantes do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Fique ligado. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma ótima noite e a gente se vê amanhã, logo depois do Brasil Urgente com o José Luiz da Pena. Tchau.